Você que é consultor ambiental, começando na área de consultoria ambiental, para e se pergunta: quanto que eu devo cobrar por um serviço na área ambiental? Seja ele licenciamento, seja ele um projeto, seja ele uma consultoria, né? O cliente pode te solicitar uma investigação se todas as métricas ambientais estão sendo seguidas dentro da indústria, dentro da empresa, dentro do negócio dele. E aí, como cobrar? Quanto cobrar? O que mapear na hora de uma precificação? Bom, eu sou Fabrícia do Rio Branco e atuo na área ambiental há mais de 10 anos. Tenho uma consultoria ambiental há 5 anos e dentro dessas minhas experiências eu vim aqui contar para vocês como a gente, no processo de obter, né, uma excelente precificação, uma precificação competitiva com o mercado, descomplicou esse processo através de muito estudo, muita prática, erros e acertos. Ficando até o final do vídeo, você vai obter 3 erros que te fazem perder dinheiro dentro da precificação de serviços ambientais. Precificar é sem dúvida uma das dores que a gente mais encontra dentro de uma consultoria ambiental. Você pode ser engenheiro florestal, engenheiro naval, geógrafo, geólogo, biólogo, qualquer área que você esteja atuando dentro da consultoria ambiental, dentro dos serviços que você presta dentro da consultoria ambiental. A precificação é sempre um entrave no início da sua prestação de serviço. Seja porque você procura um auxílio do seu conselho de classe, né, no caso da engenharia ambiental, né, engenharia florestal também, ou por você tentar pesquisar na internet valores que sejam compatíveis com a realidade ali da prestação do seu serviço. Muitas vezes você nem vai encontrar esses valores, porque a precificação ela é uma ciência, onde você vai colocar desde a parte da onde é a sua consultoria, até onde você vai prestar o serviço para o seu cliente, até a questão de gasolina, questão de alimentação, questão de produtos que você vai utilizar, né? Por exemplo, se você tem um drone, você faz análises em loco, como é o caso do teste de opacidade, né? Você faz a análise em loco e você precisa calibrar aquele aparelho. Tudo isso envolve um processo de precificação. Então, vai desde o serviço, quem é o seu cliente, onde o seu cliente está, como vai ser a sua prestação, se você vai prestar esse serviço sozinho, se você vai fazer uma parceria, ou se a sua equipe já é uma equipe multidisciplinar, se os seus parceiros eles são contratos por demanda, ou se são parceiros CLT, né? Se fazem parte ali da sua empresa, né? Do corpo da equipe da sua empresa. Todos esses pequenos quesitos, né, demandam a expertise para se montar uma precificação. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo realista, com base no que a gente faz na minha consultoria ambiental, e com isso você vai conseguir tirar uma base da precificação para você fazer com confiança e sem perder o cliente dentro das suas demandas. Por que é difícil precificar? Porque a gente, quando chega nessa parte, trava, né? Porque antes de precificar, você precisa analisar todos esses quesitos antes, né? Então, se o cliente ele chega até você e é uma prestação no seu município, você vai levar em consideração as atividades que você vai fazer dentro daquele município, a demanda dentro daquele serviço que você vai fazer dentro do estado ou do município que você vai estar atuando. Além disso, você também tem que levar em consideração se você vai fazer esse serviço sozinho, porque se você faz uma consultoria, né, se você é um engenheiro ambiental, você vai prestar uma consultoria ambiental, você vai montar um parecer técnico, é você, o seu conhecimento, a sua visita até o cliente, para você entender o que ele está precisando, né? Agora, se você demanda, por exemplo, de uma análise, eu preciso fazer um parecer técnico sobre um poço, você vai precisar ver a potabilidade daquele poço, se aquele poço segue as normas do CONAMA, se ele já está licenciado, se ele já está otorgado. Então, o seu parecer demanda várias outras necessidades para você conseguir, né, entregar um serviço coerente, né, com a realidade do seu cliente, mas também com toda a sua carga de conhecimento técnico sobre a demanda dele. Antes de você precificar, precisa entender quais são as partes complicadas desse processo, né? Descomplicar para poder ficar mais fácil para você atender vários clientes com várias demandas ao mesmo tempo. Porque dentro da consultoria a gente faz isso diariamente, a gente entende várias demandas, então essa precificação, ela com o tempo, ela vai ficando um pouco mais fácil, né? Mas nesse início, não tente comparar com o mercado, com parâmetros de mercado, porque
você pode estar concorrendo com uma outra consultoria ambiental dentro do seu município, né? Você está ali prestando um serviço municipal e dentro desse município tem uma concorrente sua que também está ali prestando o mesmo serviço. A realidade daquela consultoria já pode ser diferente da sua realidade. Desde a prestação de serviço, se ela vai fechar um pós-serviço, né? Como um acompanhamento, né? Uma assessoria ambiental. Então a realidade pode ser diferente. Então não tente buscar isso em outros orçamentos, né? Às vezes, por exemplo, no início da minha consultoria, a gente recebeu cotações fantasmas, que eram o quê? Outras consultorias ambientais querendo saber qual era o nosso valor. Então, eles montavam um serviço fictício, mandavam pra gente poder enviar para eles o orçamento e eles conseguirem ver qual era mais ou menos a métrica do que a gente estava cobrando. Além disso, também já aconteceu cara a cara, né? A pessoa mandar uma mensagem, olha, quanto que você cobra para tal serviço? Também já aconteceu. Mas assim, são realidades diferentes. O medo de parecer caro também é uma outra situação que pode vir a travar essa precificação, né? Você vai ali e coloca tudo que você vai precisar para fazer aquele serviço e no final fica parecendo caro. Mas tem que ter calma. Existe uma base que você precisa seguir, que aquele cliente, se ele é um cliente pontual, não pode ser um cliente que você vai cobrar tudo que você precisa num mês para sua consultoria daquele serviço. Então você precisa diluir, né, as suas necessidades ali dentro da empresa. Conta de água, conta de luz, aluguel, pagar contador, advogado, né, para quem tem um advogado ali que acompanha certinho. Todas essas suas demandas fixas, né, as suas despesas fixas, elas precisam ser diluídas de cliente a cliente, né? E aí com isso você já consegue tirar esse medo de parecer caro, né? Porque você está diluindo ali os seus custos fixos. Mas também aquele serviço demandar alguns custos pontuais, né? Seja um custo de um parceiro, seja um custo de um equipamento. Para quem, por exemplo, vai prestar o serviço, não tem carro e você vai precisar alugar um carro para se deslocar até aquele cliente, alugar um drone, alugar um sonômetro, né? Se você for fazer alguma medição de ruído. Então, assim, esses tipos de demandas fixas também podem fazer que o mesmo serviço tenha dois valores diferentes. Outra tarefa que você precisa levar em consideração são as propostas genéricas, né? Propostas que não têm clareza, propostas que não passam para o cliente o valor do seu serviço, né? Quando a gente fala de proposta, a gente não está falando que você precisa falar para o cliente cada passo que você vai dar, mas você precisa deixar ele a par tudo que envolve a sua prestação de serviço. Então, por exemplo, propostas que vão com o nome do serviço e o valor. O cliente olha e não entende da onde que vem aquele valor, por que você está cobrando aquele valor. Então, essas propostas sem nenhuma clareza, umas propostas genéricas, né, como se fosse a compra de uma peça, um carro, né, que vem a peça e o valor da peça, né? Essas propostas na consultoria ambiental, eles não são bem vistas pelo cliente, né? Um cliente, principalmente se for da parte industrial. A indústria, ela precisa, né, consultar com clareza se você vai estar prestando o serviço da forma correta. Então, ela quer saber se segue um passo a passo, principalmente se você estiver fazendo um serviço recorrente, por exemplo. Um licenciamento ambiental, né? A indústria renova de 2 em 2 anos, de ano em ano, de 3 em 3 anos, algumas conseguem até mais. Então já é um serviço que o seu cliente já está acostumado, né? Ele já sabe como é que é mais ou menos ali o processo. Então quando ele recebe uma proposta, valor e o nome do serviço do lado, ele fica, né? Por quê? Principalmente se a sua proposta ela tiver um valor elevado. Então quanto mais você conseguir agregar valor à sua proposta, colocar um passo a passo coeso, que ele consiga entender, né? Dividir melhor, por exemplo, se você for fazer visitas ao órgão ambiental, quantas visitas são, de quanto em quanto tempo será, se você vai fazer um relatório técnico, né? Quantos relatórios técnicos vão ser, baseado em que legislação você vai estar fazendo esse relatório técnico. Então, todas essas informações passam clareza, elas passam que você entende o que você está falando, que você entende o que você vai prestar, e o cliente acaba criando confiança. Então, por mais que a sua proposta possa ser a mais cara na mesa, né? Se ele for obter outras propostas para comparar, se a sua proposta mostrar o valor necessário, não tem por que o cliente não fechar. Então, além dessa parte das propostas terem clareza, não serem genéricas, também tem a questão de calcular o tempo, né? E o esforço real que você vai ter, né? Tecnicamente, para executar o serviço. Então, quando você calcula um tempo, você calcula desde
da hora de você fechar o contrato, ou tratar ali com o cliente das primeiras perguntas, das primeiras informações sobre o serviço, né? Calcular também a execução, quantas vezes você vai até o cliente, né? Ou não, o cliente vai só te passar as informações e, né, ali os projetos, o que ele já tem para você poder começar o serviço. Se você vai fazer um acompanhamento a longo prazo, que vai demandar reuniões no órgão ambiental, todas essas informações você tem que calcular, porque todo esse seu tempo é dinheiro, né? Então você demandar um esforço técnico de reuniões com o órgão ambiental, né? Debater com os técnicos, explicar projetos, sanar dúvidas, postas de notificações que podem acontecer dentro do processo ali, se for, né, um licenciamento ambiental, por exemplo. Então, todas essas anúncios de tempo, de esforço técnico, né? Tudo que você vai precisar para executar o serviço do cliente, você tem que orçar, né? Tem que precificar, para não ficar algo não calculado, né? Onde você vai estar o quê? Perdendo dinheiro, né? De deixar de precificar essa parte do seu serviço. Então, como precificar de forma técnica, né? De forma que você consiga mensurar, né? E até mesmo repetir esse processo em outros orçamentos, né? O primeiro passo é entender o escopo do seu cliente. Seu cliente vai passar para você uma demanda, né? Por exemplo, a gente já chegou a receber demandas de clientes que pediam licenciamento ambiental. Quando a gente foi analisar o KNAI, a atividade, o que o cliente estava executando, era uma declaração de inexigibilidade. Então, era uma dispensa de licenciamento. Mas para ele foi passado, você precisa se licenciar. E na realidade, ele precisaria apenas de uma dispensa. Então, essas informações, cada cliente ele vai ter uma demanda única, né? Você pode ter um cliente com duas atividades idênticas, né? E mesmo assim, cada um tem a sua particularidade, seja na forma de executar o serviço, seja onde o cliente, né, está alocado ali a sua atividade, né, seja a quantidade de funcionários, seja como ele executa o serviço dele. Então, todas essas informações vão transformar essa demanda numa demanda única e o seu cliente ele vai entender isso se tiver na sua proposta bem discriminado, né, e que ele consiga ver, não, essa proposta é para mim, não é uma proposta genérica, né, não é uma receita de bolo que essa consultoria ambiental está entregando para todos os clientes, não. Eles analisaram a minha atividade, o meu perfil, as minhas necessidades e desenvolveram uma proposta. Além dessa questão de analisar bem o escopo, também tem o cálculo do custo. E é um cálculo do custo que você precisa levar em consideração o deslocamento, as ferramentas que você vai utilizar, os tributos que você vai pagar, o lucro da sua empresa. Então, se você vai desenvolver um serviço de avaliação de ruído ambiental, você vai precisar de um sonômetro, né? Ou, atualmente, um sonômetro. Esse sonômetro tem que estar calibrado, né? Tem que estar seguindo todas as normas. Você precisa estar com um equipamento apto a fazer o serviço, né? E essa calibração, ela gera um custo. Muitas vezes, você não consegue nem fazer essa calibração na sua cidade. Você tem que levar para um outro estado para poder calibrar. Então, todo esse desenvolvimento você precisa levar em consideração de acordo com a necessidade do seu cliente. Os tributos, você, né, já possui um CNPJ, você abriu uma consultoria ambiental, né, e não está trabalhando de forma autônoma, né, física, você vai pagar impostos, né? Então, depois de analisar todos os passos da sua proposta, você precisa ali calcular os tributos em cima, né? Que você vai pagar através da sua nota fiscal. E, por fim, o lucro, né? Nenhuma empresa se mantém se ela não lucrar. Então, tirando o seu pagamento, o pagamento dos seus parceiros, os custos fixos, os custos variáveis, tudo que você for, né, necessitar para poder executar ali aquele serviço, ainda precisa ter uma porcentagem de lucro, né? E esse lucro ele também varia de consultoria para consultoria, né? De forma de serviço para forma de serviço, de profissional para profissional, né? Existem técnicas de você fazer essa mensuração do seu lucro. Mas ainda assim, o martelo final é a consultoria ambiental que coloca ali o seu valor em cada serviço. Apesar de parecer clichê, não copiar orçamentos. Não copie propostas de outros colegas, não utilize esses valores como um valor certo, um valor que tem que ser assim para todo mundo, tem que taxar. Quando a gente fala que trabalhar com consultoria ambiental é trabalhar com valores que não são tabelados, é por isso, porque cada um vai ter a sua individualidade, né? Cada um vai ter a sua forma de calcular, vai ter as suas necessidades dentro da consultoria. Existem consultorias que o seu escritório é próprio, existem consultorias que alugam, né, um local.
Existem consultorias que já têm carro próprio, existem consultorias que alugam por demanda, né, um veículo através da necessidade. Então essas peculiaridades vai de empresa para empresa, né? Então estude o mercado que você está entrando, né, com os serviços que você vai prestar. Obviamente leve em consideração a forma, né, a prestação de serviço das suas concorrentes. Analise e se você conseguir implementar algo ainda melhor, melhore. Né? Melhore os seus processos, melhore os seus serviços, melhore o seu valor, melhore a forma que você se comunica com o seu cliente. Tudo isso é válido na hora de uma precificação. Se você entregar um diferencial, né, se você entrega algo que é único, você pode ter certeza que o seu cliente vai optar pela sua proposta, vai optar pela sua forma de prestar o serviço, né? Porque a prestação de serviço, não só na área ambiental, ela é um relacionamento. Você contrata um serviço e você é bem tratado, você tem as suas demandas atendidas, o prestador de serviço está entregando mais do que ele te prometeu, fatalmente você vai voltar, né, naquele mesmo profissional para prestar o serviço. Agora, se você vai num profissional que é genérico, que vai parecer que é mais do mesmo, né, não entrega mais do que prometeu, não cumpre prazo. Se você faz esse Ctrl+C, Ctrl+V do mercado e não melhora o seu processo, e fatalmente você vai acabar não conseguindo fidelizar os seus clientes. Então, né, a proposta precisa ter clareza, precisa apresentar prazos, né, precisa apresentar o que você vai entregar, né? Precisa ter ali as questões do pagamento, se você vai parcelar, se você vai pagar, se o seu cliente vai ter a possibilidade de pagar à vista, se ele vai pagar no boleto, essas formas de pagamento você precisa apresentar para o cliente na proposta, né? E o cronograma técnico, né? Como eu falei, você não precisa falar tudo que você vai fazer para o cliente, passo a passo, porque ele talvez nem vai entender tudo, mas pelo menos um cronograma, ele precisa entender que o serviço começa de X forma e vai terminar em X forma. Né? E esse passo a passo você consegue resumir de uma forma que o cliente entenda, né? E passa isso para ele de uma forma mais clara possível. E agora, como eu falei no início do vídeo, eu vou deixar para vocês os 3 erros comuns, né, na elaboração de uma proposta. E são 3 erros que você pode evitar desde a sua primeira proposta, né? A primeira é cobrar por um serviço e não dar esse valor, né? Não colocar o valor do serviço e não gerar um valor ali, né? Não gerar um link entre o valor e o que você está prestando, entendeu? Então, assim, se você está cobrando por um serviço, você não colocar o valor que ele gera, fatalmente a sua proposta vai ser recusada. O segundo erro seria não incluir o tempo de deslocamento, as reuniões, as revisões dentro da sua proposta. Porque se você está fazendo um programa, por exemplo, de gerenciamento de resíduos, você fatalmente pode passar por alguns tipos de revisões, né? Seja a pedido do cliente, seja a pedido do órgão ambiental, né? Podem ter algumas coisas que você pode melhorar, acrescentar, tirar, né? Implementar, principalmente na parte de mitigação de impactos, né? Você pode ter que incluir mais estratégias de mitigação de impacto, dependendo da necessidade ou do cliente ou ali do técnico que está analisando esse programa de gerenciamento de resíduos. Então, incluir, né, o tempo que você vai se deslocar, as reuniões, as revisões, né, dependendo da demanda e do serviço que você vai estar prestando, é extremamente importante. Não pode ser de forma nenhuma ignorado. Né? Você precisa incluir esse tempo que você vai estar demandando ali para execução do serviço ou para possíveis revisões. E também, como terceiro e último erro, é não fazer um contrato. O contrato, ele merece um vídeo à parte, né? Mas, resumidamente, o contrato ele vai lhe assegurar de uma prestação de serviço de forma juridicamente segura, né? Ele vai te dar essa segurança na prestação de serviço. Sem um contrato, você está fazendo um acordo de boca. E acordos de boca são muito fáceis de serem quebrados, né? Você pode não entregar tudo que você prometeu ao seu cliente, assim como ele também pode não te pagar ou não cumprir a parte dele. Uma coisa muito importante dentro dos contratos é você colocar cláusulas que assegurem o seu cliente perante a sua prestação de serviço e a você sobre as demandas que ele precisa cumprir durante ali a vigência do contrato, do serviço que você está oferecendo para ele. Uma coisa muito importante também a falar sobre o contrato é que você pode estipular prazos, né, dentro desse contrato para o cumprimento de ambas as partes, né? E o contrato, se possível, vocês já podem fazer com um advogado, né, de uma forma bem específica
para a atividade que vocês estão desenvolvendo, no caso, né, da consultoria ambiental, né? Pode ser feito um contrato padrão de serviços de vocês ou não. Pode ser feito um contrato por demanda. Então, assim, é algo que precisa ser estudado. Qual a melhor forma? Mas nunca, jamais começar a prestar os serviços sem um contrato. Por fim, né, precificar, ela é uma habilidade, ela não é um dom. Você não nasce sabendo precificar, você não entra na faculdade, seja lá qual for a faculdade, né, dentro da área ambiental, você não vai sair dessa faculdade sabendo precificar. A faculdade não ensina a gente a empreender, né? Ela não coloca esse estudo, né? Porque é uma ciência, né? Empreender é uma ciência. Muito você consegue fazer com o dia a dia, muito você também tem que sentar na cadeira e estudar, né? Você vai demandar de outros profissionais, né? Só aqui eu já citei advogado, para tributos, né? Contador, você vai precisar de outros braços ali em algum momento. Não que você não consiga começar com o básico do básico do básico. Sim, você consegue. Você consegue contratar um contador só para abrir a empresa e você tocar, por exemplo, as emissões de notas fiscais. Isso é muito possível. Assim como também você pode contratar um advogado e fazer um contrato padrão e você mesmo fazer as alterações no contrato de acordo com o seu cliente. Assim também como existe a contratação desses profissionais inicialmente, né, para você ter ali aquele apoio mais de perto. Mas o importante é que você entenda que a precificação faz parte do empreender, seja para a gente que está na consultoria ambiental ou seja para qualquer outro empreendedor. Né, colocar um valor num produto, né, num serviço, é uma habilidade que você vai adquirindo com o tempo, né? Hoje existem várias técnicas para você conseguir fazer essa mensuração de forma mais correta, né? Existem vários estudos, né, principalmente na parte de administração de vendas, né, que dão essa informação pra gente de uma forma, né, mais fácil de executar, mas ainda assim é uma habilidade que você adquire. E não é diferente na consultoria ambiental, mas quanto mais você se profissionalizar, mais você fizer proposta, mais seguro você vai ficar quando o cliente chegar até você, mais justo você vai se sentir em cobrar pelo seu serviço. E entenda que é um serviço que você vai estar trazendo benefícios ao seu cliente, né, seja lá qual for a atividade que ele esteja executando. E por fim, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo corroborou, né, com seus anseios, né, em relação à precificação, comenta aqui embaixo, coloque suas dúvidas, né, a gente está aqui para um ajudar o outro. Com certeza eu vou ter muito a aprender com vocês e também o que eu sei eu vou dividir com vocês. E deixa aqui, né, qual é a sua maior dúvida sobre a precificação. Se ainda faltou alguma coisa que você queria saber aqui nesse vídeo, fique aqui comigo, inscreve no canal, ativa o sininho e vamos continuar aí aprendendo, né, como transformar essa carreira ambiental em conhecimento, né, com muita estratégia. E até mais, até o próximo vídeo.